Bom, boa noite, pessoal. Peço desculpas inicialmente pelo atraso. Tive a. Mas tive alguns problemas aqui, até na inicialização aqui do computador. Mas vamos iniciar, né, o nosso estudo de hoje. Quero saber se está tudo ok aí com a imagem, com o som. Bom, vamos lá, vamos iniciar, né? Como sempre, com a nossa leitura preparatória do livro Meditações Diárias por Emmanuel. Né? Meditações Diárias por Emmanuel. O texto é Disciplina. Imprescindível compreender a função da luta em nosso aprendizado, quando na peregrinação terrestre, para que a fé e o amor não sejam palavras vazias e inúteis em nossos lábios. Recordemos que o primeiro favor da proteção divina, a benefício da alma que se candidata à renovação e ao resgate no mundo, expressa-se na prisão corpórea, em que o espírito, condicionado às leis orgânicas, sofre temporariamente a redução da própria liberdade. Internado no instituto doméstico, é defrontado não somente pelos afetos que lhe estimulam a caminhada, mas também pelas algemas das aversões profundas que assomam aos laços consanguíneos, liquidando antigos débitos. E da infância à juventude, e da mocidade à velhice fisiológica, a alma é surpreendida de mil modos diferentes por dificuldades e dissabores, aflições e feridas, à conta de lições preciosas que lhe conduzem o entendimento à paz e à sublimação. Não te iludas nos dias rápidos com que a experiência humana te favorece. Aprendamos a recolher pedras e espinhos, como quem sabe que deles surgem o ouro da experiência e as rosas da alegria, riquezas de nossa marcha. A educação é longo processo de trabalho entre o dever e a disciplina, em que a dor é sempre a nossa mestra prestimosa e benevolente. Se esposaste, assim como Cristo, a cena da redenção, ergue o pensamento ao alto e segue estendendo o bem. Não te esqueças de que ele mesmo, nosso divino mestre, não viveu entre os homens sem perseguidores e adversários. Mas, dos inimigos gratuitos que lhe feriram o coração, fez a moldura sublime para o amor que nunca morre, do qual envia até nós, cada dia, a luz que nos clareia a romagem para a vida imperecível e triunfante. Então vamos, pessoal, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus e assim dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia, um dia de lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Obrigado por todas as benesses que recaem do alto, pelos momentos alegres, pelos momentos assim não tão alegres, porque é através deles, Senhor, que nós aprendemos as verdadeiras lições para o nosso crescimento e evolução espiritual. Que assim seja. Com esta prece, te pedimos permissão, ó Pai, para darmos por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor. Que assim seja.
Bom, gente, hoje vamos continuar, né, o capítulo com o livro, né, Loucura e Obsessão, por Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 18º, O Despertar de Aderson. Aderson, vamos fazer uma pequena recapitulação aqui, ele é um dos 3 personagens principais desse livro, né? Um dos 3 pacientes, né, principais, na verdade, que fizeram o tratamento lá na casa de oração. E um deles era Lício, né, que o rapaz que tinha problemas de aceitação com relação ao gênero. Tinha Carlos, que ele havia sido senhor de escravos e sofria perseguições daquelas pessoas a que ele maltratou naquela época. E Aderson. Aderson, eu já falei bastante sobre ele para vocês, que era o rapaz que na vida anterior ele gostava de enviar cartas anônimas, né? E, como forma de destruir a vida das pessoas. Então ele via isso como algo necessário para a sua vida. Ele tinha essa prática, né? E com isso ele destruiu a vida de muitas pessoas, causou muitos prejuízos e trouxe também com isso a, a antipatia, né? A perseguição por conta dessas pessoas a quem ele prejudicou tanto, né? Os casamentos que ele destruiu, famílias que ele destruiu. Ele, ao desencarnar, ele foi sofreu bastante perseguição por parte dessas criaturas. E quando resolveu reencarnar, quando lhe foi dada a oportunidade de reencarnar, ele meio que introjetou todo esse remorso, esse sentimento de culpa, né, que ele havia obtido por conta de que no próprio mundo espiritual ele havia aberto os olhos para aquilo que ele tinha feito, né, na vida anterior. E ao reencarnar, ele simplesmente recolheu-se no mundo próprio, né, num processo chamado de auto-obsessão, que a gente explicou lá, se eu não me engano, foi no capítulo 5º. E com isso ele vivia uma vida semi-vegetativa, totalmente fora da realidade, né? Então, assim, a gente vai ver agora aquilo que aconteceu com ele, né? Depois do tratamento que ele resolveu fazer lá na casa de oração. Então vamos continuar, vamos começar. De início, tem umas certas narrativas com relação a uns pensamentos, tanto do Manuel Filomeno de Miranda como de Dr. Bezerra de Menezes, né, que ele fala sobre determinados assuntos extremamente importantes. Né, e inicia-se assim: os serviços encaminhavam-se para o encerramento, o que se deu após a oportuna alocução da diretora espiritual, né, que era a irmã emerenciana, conclamando todos à reforma íntima e ao constante trabalho em favor do bem geral, considerando-se o número assustador de criaturas em rudes sofrimentos, num como no outro lado da vida. Então, primeiro ponto aqui interessante para a gente ver é que se refere à quantidade, a um número assustador de criaturas que se encontram em sofrimento, que se encontram em processo de sofrimento mesmo, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, né? No mundo material. Na verdade, ele fala em número assustador, mas se a gente for parar para olhar ao nosso redor mesmo, aquilo que a gente tem visão com os olhos materiais, a gente vai perceber que realmente existe bastante sofrimento no mundo. E o sofrimento, ele vem, né, justamente como consequência da dor que nós infligimos a nós mesmos, né, por conta dos nossos maus hábitos, dos nossos maus pensamentos, de todas as decisões erradas que nós tomamos na vida, né? O mundo ele está submetido a leis perfeitas e irrevogáveis.
e uma delas é a lei de causa e efeito. Então, tudo o que nós fazemos, todo passo que nós damos, vai vir algo em sentido contrário. Então, as decisões erradas que nós tomamos na vida, né, como no caso de Aderson, né, que ele simplesmente, por um capricho pessoal, ele gostava de escrever cartas anônimas, né, que hoje em dia seriam chamadas de fake news, né, mas na época, no século XIX, ele era feito através de cartas. Né? Então, nessas cartas ele inventava mentiras a respeito das pessoas, né, destruiu casamentos e famílias com isso. Como eu disse, por um simples capricho, ele, por causa dessa má decisão, né, que ele tomou para a vida dele, simplesmente achando que não haveria consequência nenhuma, era uma espécie de diversão, né, como a gente vê hoje tantas pessoas falando bobagens, praticando determinados atos que por diversão ou por maldade mesmo, mal sabem elas que no futuro todas as consequências desses atos virão. Então, assim, é tão importante que a gente reflita sobre isso, principalmente quando ele fala aqui no número assustador de criaturas em rudes sofrimentos. Porque às vezes a gente pode olhar para a nossa vida atual e pensar, nossa, eu sofro por determinada situação, determinada coisa. Mas a gente não pode se esquecer que dependendo das nossas decisões que tomarmos nessa vida mesmo, dependendo da forma como se nós nos revoltarmos com relação a essa situação que nós estamos vivendo, seja qualquer que seja ela, nós poderemos vir a causar, a agravar esses sofrimentos numa vida futura. Né? Nada não está tão ruim que não possa piorar. Então, assim, é necessário que nós reflitamos sobre isso, sobre a nossa vida, porque muitas vezes, qual é Santo Agostinho, ele estabeleceu um exercício bem interessante para que nós observássemos se a nossa vida atual é uma vida de sofrimento ou não. Né? Ao final do dia, nós vamos colocar no papel, né, poderíamos colocar no papel aquilo que aconteceu de ruim conosco e aquilo que aconteceu de bom conosco. Né? E o que aconteceu de bom, não necessariamente coisas extraordinárias que acontecem uma vez na vida, não. É como o irmão sempre fala, o fato de acordar, o fato de se levantar, o fato de poder se alimentar, o fato de poder ir para um trabalho, caso nós que tenhamos o emprego, o fato de ter um teto que cobre a sua cabeça, o fato de ter uma família que te ama, o fato de ter amigos que gostam de você, né? Isso já são coisas maravilhosas, excelentes, que suplantam todas as coisas ruins que porventura tenham acontecido na sua vida. Então, assim, cada vez mais a gente buscar a modificação, a reforma íntima, como ela fala aqui, porque através da reforma íntima nós vamos encarar a vida, a dor que se apresenta com outros olhos. Né? Porque dizem que a dor é obrigatória porque ela vem como consequência dos nossos atos, mas o sofrimento é opcional. Né? Se nós passarmos a olhar, como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, mais para o alto, ao invés de olhar para o chão, nós poderemos inclusive diminuir o sofrimento, porque o sofrimento é uma sensação que nós temos dentro de nós. Você pode estar sentindo uma dor muito difícil, passando por uma situação muito difícil, mas não está sofrendo, porque nesse caso há resignação e a fé. Então, assim, é importante que nós olhemos para as nossas vidas e passemos a olhar o que realmente tem de ruim. Será que eu não estou fazendo realmente algo assim, tipo a famosa tempestade em copo d'água? Será que não existem pessoas que sofrem muito mais do que eu? É algo para a gente se refletir. O nosso é o trabalho de consolo e do amparo, né? Continua Manuel Filomeno. E do amparo imediatos ante a incidência crescente da loucura e do suicídio que espreitam milhões de criaturas, além daquelas que já lhes tombaram nas intrincadas redes. Por isso, não temos tempo a perder. É fundamental isso aqui.
Principalmente nós, aqueles que trabalham na seara do bem, trabalham, pelo menos se esforçam, né, para trabalhar na seara do bem, numa casa espírita ou em qualquer outra casa de oração, ou num trabalho de caridade, como o que vai ocorrer no próximo domingo agora, com a Caravana do Amor, assim como outros grupos que fazem trabalhos de caridade, principalmente com moradores de rua ou com outras criaturas mais desprovidas de bens materiais. Aqueles que estão trabalhando não têm tempo a perder, não podem ficar confabulando. Como diz o Dr. Bezerra, né, quando nós discutimos muito o socorro, ele chega tarde. Então é não discutir tanto. Se você se propõe a fazer algo, faça. Faça. Porque aquilo vai retornar para você. O bem que você faz anula o mal que você fez, já diz Divaldo Franco. Então é buscar não ter tempo a perder. Por exemplo, aqueles que vão para próximo domingo agora para a Caravana do Amor, vão com fé, vão com amor, porque o bem, os espíritos de luz, eles abrem as portas, abrem as estradas para aqueles que desejam fazer o bem. Então ninguém pode chegar e dizer que teve um problema por estar fazendo o bem. Não, você pode ter tido um problema por uma decisão equivocada lá atrás sua, mas por estar fazendo o bem, não. O bem e cada vez mais eu tenho me convencido disso. Tem certas coisas que a gente observa na vida que quando a gente faz um bem, né, às vezes aquele bem você nem se lembra mais, ou então era uma coisa tão simples, tão pequenina, mas lá na frente aquele bem retorna para você e você sequer talvez tenha condições de se lembrar ou de associar uma coisa com a outra. Mas o bem ele retorna para você. Isso é muito fato. Isso é muito fato. Basta a gente olhar na nossa própria vida mesmo que a gente vai encontrar esse tipo de coisa. Os que aplicam as horas nos jogos das paixões dissolventes gastam as forças físicas e emocionais, como alguém que acende uma vela pelas duas extremidades, queimando excesso de combustível, o que acelera a sua extinção. A literatura espírita é muito pródiga, muito vasta para falar sobre essa questão da perda de tempo. E nós perdemos tempo com questiúnculas, né? E principalmente, como ele diz aqui, com coisas vazias, com prazeres vazios. Obviamente que não se está aqui, como eu já falei em outras vezes, com um puritanismo exacerbado, em que você não pode fazer nada, não pode se divertir, não pode fazer nada. Não é isso. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala que nós estamos aqui encarnados para viver as experiências do mundo. Mas tudo exige uma coisinha chamada equilíbrio, certo? E quando há esse desequilíbrio, quando nós pendemos mais para o lado vazio da vida, lá na frente nós vamos nos arrepender amargamente desse tempo perdido. O irmão gosta muito de falar que quando o choro e o ranger de dentes que o Mestre Jesus fala vai ser no momento em que a gente desencarnar, olhar para trás e ver o seguinte: poxa, eu não fiz quase nada da minha vida. Eu não melhorei quase nada, tanto moralmente como espiritualmente, intelectualmente. Eu não fiz quase nada na minha vida. Eu levei somente a vida a desfrutar os prazeres materiais, aquilo que a vida material tinha a oferecer. Mas eu não me preocupei com o outro lado. E aquela sensação, segundo o irmão fala, de tempo perdido, que você vai voltar, né? É igual um aluno que reprova no final do ano, né? Você vai voltar para aquela série, né? Para aquele ano. E deve bater realmente um certo desânimo, né? Assim, porque eu me propus fazendo uma analogia com a questão da escola de novo. Eu me propus a estudar, me propus a aprender as lições todas da escola, e chega no final do ano eu vou ter que repetir aquilo tudo porque eu não me dediquei o suficiente.
E olha que nós não estamos falando de um ano de 365 dias que passa com estalar de dedos. Nós estamos falando de, às vezes, vidas de 80, 90 anos, né? Que a gente vai ter que voltar tudo de novo lá do início. E muitas vezes com uma dificuldade mais exagerada, mais exacerbada, para ver se a gente consegue então andar, dar o passo, né? Andar para frente. Em nosso campo de atividade, quanto mais se dá, mais se recebe. O intercâmbio mediúnico em clima de amor e de serviço pelo próximo proporciona permuta de forças que se renovam e estimulam no organismo perispiritual, a regeneração celular, o surgimento de outras saídas, sem desgaste excedente de energias. Então a questão de fazer o bem, né, a questão de nós não perdermos tempos com coisas vazias e passarmos a buscar essa vida mais produtiva, ela interfere inclusive no aspecto físico do ser humano. Né? Você não vai gastar o seu combustível à toa. Você simplesmente vai ter uma, como ele próprio diz aqui, uma renovação de forças no organismo perispiritual, uma renovação celular. Tudo vai se encaminhando, porque é como se, como a gente fala normalmente, às vezes se fala que o ser humano não foi feito para ficar parado, né? Isso quando a gente fala do sedentarismo, né? O corpo humano ele tem que estar em constante movimento, porque o sedentarismo é causa de diversas doenças, né? E, consequentemente, talvez de um suicídio involuntário, né? Porque se você, que o nosso corpo é nosso vaso sagrado, segundo Paulo de Tarso, e se você não cuida desse corpo, mais uma vez, tudo com equilíbrio, né, você pode estar sujeito a doenças e essas doenças vão vir por conta da sua culpa de não cuidar do próprio corpo. Então, assim, fazer o bem traz benefícios tanto espirituais como físicos. Como físicos. Essa é uma informação primordial para nós termos aqui. Ali estava, quando Manuel Filomeno se referindo novamente à casa de oração, ali estava pulsante a lição do trabalho, cooperando em favor da ordem geral, sem jactância, no anonimato, quase da verdadeira humildade. O bem, em razão disso, não se circunscreve a limites, nem se submete a dominações, escolas ou grupos. Como o oxigênio puro, a tudo vitaliza e sem ele a vida perece. Repetindo a frase do Dr. Bezerra, quando o socorro é muito discutido, ele chega tarde, né? O bem que se faz, ele não deve estar circunscrito a determinados limites que nós mesmos impomos por nossa própria pequenez e pouca evolução espiritual. O bem pode ser feito de inúmeras formas. O bem material, né, quando você dá uma moeda, isso aí talvez seja o mais fácil de fazer, né? A recompensa ela existe, mas não é tanta. Mas para mim, talvez o que mais traz benefícios, o bem que traz mais benefícios é quando você doa um pouco do seu tempo para o seu semelhante. Quando você para perguntar a alguém se ele está bem, se ele precisa de alguma coisa, oferecer uma ajuda quando a pessoa solicitar, compreender os problemas alheios, pedir paciência, ter paciência com as dificuldades dos outros. Para mim isso é a caridade, a verdadeira caridade moral. A verdadeira caridade moral é quando você se doa, independentemente daquilo que você deseja fazer. Se doa de forma... Um exemplo, você está na pressa do trabalho e de repente alguém lhe
lhe para e lhe pede para conversar, porque está precisando desabafar. Você mesmo sabendo que você pode até conversar e dizer, olha meu amigo, neste momento eu preciso chegar na hora do meu trabalho, mas me ligue, ou então eu ligo assim que eu puder para você e eu vou conversar com você o tempo que você precisar. Isso é verdadeira caridade. E caridade é quando você se doa, você pega uma parte do seu tempo, mesmo atribulada, mínimo que seja, um horário de almoço que você está ali almoçando e alguém lhe pede um conselho e você dá. Né? Isso é caridade. Isso traz, traz uma leveza de espírito, traz um bem-estar que só quem faz é que sente isso. Né? Tratar as criaturas como você gostaria de ser tratado. Né? E o bem, como Manuel Filomeno fala aqui, é o oxigênio puro da vida. Né? O oxigênio da vida material, o oxigênio, o gás, o oxigênio, sem ele a vida perece. Mas sem o bem, sem a caridade, sem o amor propriamente dito, a nossa vida espiritual perece. Não no sentido de que o espírito vai perecer, porque o espírito ele é imortal. Mas a nossa vida fica vazia, a nossa vida fica estagnada. E isso é ter uma vida que perece, né? Que é perecível. Muito significativa a lição que Jesus nos legou, afirmou o Dr. Bezerra no curso da palestra. Quanto conhecemos da sua vida, reflete a ação, quando conhecemos da sua vida, reflete a ação contínua em favor dos homens. Mesmo quando em solilóquio mergulhava através da meditação no pensamento divino, fazia-o auscultando a vontade do Pai, a fim de retornar ao convívio bulhento dos companheiros e necessitados que o buscavam. Dormia pouco e quase não repousava. Ganhando os minutos, aplicava-os todos no ministério iluminativo libertador. Em momento algum se permitiu a ociosidade, lesando a dádiva do tempo. Desejando seguir-lhe o exemplo, não há outra alternativa senão trabalhar sempre e sem cessar. Olha o conselho aqui do Dr. Bezerra, né, que eu já me referi a isso no início agora do capítulo. É não perder tempo. Nós temos que fazer todo o bem possível que nós pudermos fazer. Não assim, porque às vezes as pessoas pensam, não, mas quando eu me aposentar eu vou fazer um trabalho de caridade. Você não precisa se aposentar para fazer um trabalho de caridade. Não precisa, claro, se você não tiver, seu tempo for muito escasso, um trabalho que lhe consome, você pode fazer o bem, como eu falei, ao dar um conselho a um amigo, ao ouvir um desabafo de um amigo, de alguém que lhe pede para escutá-lo, ou mesmo para dar um conselho sobre determinada situação, né? Orar, orar também é caridade. Orar pelos outros, orar por aqueles que estão em sofrimento. A lista de pessoas que tem no grupo e que pedem oração, cada vez que nós oramos por aquelas pessoas, nós estamos praticando uma caridade, sim, uma das caridades mais importantes, porque nós estamos nos conectando com Deus e pedindo a Ele que interceda por aquelas criaturas. Claro que, obviamente, que seja feita a vontade dEle, mas que, se puder, auxiliá-las para passarem por aquele sofrimento. Né? Isso, nós estamos pedindo por isso. Né? E nenhuma oração fica sem resposta. Nenhuma oração fica sem resposta. Então, o trabalho no bem, ele não exige, como eu falei, grandes coisas. Não precisa você sair na rua, como algumas pessoas fazem, distribuindo todos os dias da semana sopa para as pessoas em situação de rua.
Não precisa, caso você não possa materialmente fazer isso. Você pode fazer a caridade de inúmeras outras formas, né, que são tão grandiosas quanto. O universo pulsante, que os modernos cientistas já afirmam ser não mais uma máquina, conforme os conceitos materialistas do passado, mas sim um grande pensamento, é o exemplo dessa ação incessante. Nele não há vácuo nem repouso. A vibração da vida está presente, a tudo interpenetrando e movendo. Os espíritos de luz, às vezes aquela história, né, de nós vamos desencarnar e nós vamos descansar, né? Fulano finalmente descansou. Nada, quando a gente desencarna, o trabalho aí é que começa. E ele não se encerra mais. Exemplo, o Cristo. E até hoje, ele continua trabalhando 24 horas por dia, né? Isso para falar no conceito de tempo nosso aqui, né? Que provavelmente o conceito de tempo para ele é algo totalmente diverso. Mas ele trabalha sem cessar, assim como outros e outros e outros espíritos de luz. É o tempo inteiro trabalhando, né? Então, assim, não pensemos que nós vamos encontrar a ociosidade depois que nós desencarnarmos ou depois que nós evoluirmos. Não, pelo contrário. Aí que a vontade de trabalhar ela vai surgir, né? Porque no mundo espiritual é inversamente proporcional, né? Aqui, às vezes, a gente trabalha, mas quando tem uma oportunidade descansa. Na verdade, o descanso é necessário, mas às vezes o descanso é exagerado, né? Os feriados, alguma coisa assim, né? Nada contra, mas às vezes o descanso é exagerado e a gente acha que isso é, principalmente assim, quando eu ficar muito rico eu vou ter um monte de pessoas para me servir e eu simplesmente vou viver de renda, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Esse é o pensamento que muitas pessoas têm aqui no mundo material. Mas quando a gente vai para o mundo espiritual, o pensamento é totalmente diverso. Quanto mais você cresce como ser humano, como espírito, mais você tem vontade de trabalhar e de servir aos outros. É inversamente proporcional. As opiniões valiosas calavam-me com profundidade na alma quando se anunciou o momento para o socorro a Aderson, né, que eu falei para vocês, que era aquele rapaz das cartas anônimas, né, e que ele sofria um processo de autoobsessão. A um sinal, uma fita gravada foi posta em um aparelho e as imagens passaram a refletir-se em uma tela de média proporção com uma peculiaridade especial, a da terceira dimensão. Era como se nos encontrássemos acompanhando os fatos no momento em que se sucediam. Essa situação, eu lembro que quem fala sobre isso, que acontecia com ela, era a Ivone do Amaral Pereira. No momento em que ela psicografava, era como se ela estivesse vivendo a história. Era como se fosse um cinema, não era nem 3D, era 4D. Né? Ela sentia tudo, ela via tudo, ela participava, era como se fosse uma realidade virtual. Né? O momento em que ela psicografava os livros. E no caso aqui, uma das técnicas que usadas pelos bons espíritos, né, para despertar as criaturas. Né? A gente vê isso, outra técnica interessante que a gente vai ver, acontecia nas reuniões de obsessão lá do irmão. Mas vamos continuar aqui. No caso, a técnica usada era como se fosse um filme de terceira dimensão. Então eles passavam a observar e como se estivessem vivendo aquela situação. Né? Simultaneamente, Aderson se apresentava na chamada Idade da Razão, quando começou o expediente infeliz das cartas anônimas difamatórias. Simultaneamente às imagens vivas, captávamos os pensamentos de cada momento, precedente e durante a ação nefasta que se lhe irradiava da mente maldosa. Confesso que era a minha primeira experiência nesse setor de avaliação do passado de alguém, em terapia das suas vivências próximas e pretéritas através de um equipamento tão sensível. Já conhecêramos o cinemascópio, as ideoplastias vivas, os clichês mentais que ressumavam dos depósitos profundos do perispírito, as evocações por indução telepática, as espontâneas,
menos aquela técnica fascinante em que a vida retomava esfuziante e se podia penetrar no íntimo dos fatos, que eram o emocional e o mental de cada personagem apresentada. Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho, uma definição bem superficial dessas técnicas que a Manuel Filomeno de Miranda fala. Cinemascópio é o cinema propriamente dito. Né? O irmão fala muito isso. Quando a gente desencarna, vai ser mostrado para a gente numa tela aquilo que a gente fez enquanto encarnado. Se a gente acertou ou se a gente errou. Né? Aí é nesse momento que há o choro e o ranger de dentes por a gente olhar pelo aquilo que a gente cometeu de errado no passado. Ideoplastia viva é a materialização mediúnica, né? É quando no próprio mundo espiritual há um fenômeno de materialização, entre aspas, ou seja, quando o espírito ele aparece na frente do outro espírito que está em processo de despertar. Clichês mentais são ideias fixas sob determinado ponto de vista, elas ficam congeladas, cristalizadas em nossa mente. É quando aquele pensamento que a criatura tem, né? Então o espírito que está dialogando com ele lá se aproveita daquele pensamento para trazê-lo a um despertar. Evocação por indução telepática é a influência de uma mente sobre outra para que esta traga à lume as suas memórias. Né? É o diálogo. Fulano, se lembre da sua mãe, se lembre daquilo que aconteceu nesse determinado ponto da sua vida. Aquilo ali vai trazendo as memórias e trazendo a lembrança. Né? E evocação voluntária são memórias que se apresentam espontaneamente no momento em que ele está no processo de despertar. Então, assim, todas essas técnicas são utilizadas nos processos de desobsessão e nos processos de despertar mediúnico. Né? Como eu disse, quem teve a oportunidade de observar aquelas reuniões de desobsessão que ocorriam nas terças-feiras, né, de desenvolvimento mediúnico, normalmente o espírito ele dava presença, o espírito a ser tratado, e havia um outro espírito que era dialogador, no caso às vezes era o irmão Gorai, às vezes outro, que começava a conversar: meu irmão, se lembre disso, se lembre do seu passado, se lembre do que você fez, olha ao teu lado, aqui está a tua mãe, a te pedir que saia dessa confusão mental que você está. E isso é um processo de diálogo, de despertar, né? Que estava sendo feito aqui com Aderson. Né? Ele estava desdobrado pelo sono, né? E estava se tentando ali mostrar a ele aquilo que ocorreu na vida anterior. Então, assim, além disso, como tratamento para Aderson, seriam aplicados recursos especiais no perispírito, na área do centro cerebral, despertando-lhe as potencialidades ainda bloqueadas, para que se destravem os controles da memória, da razão, prosseguindo no centro motor de modo a recoordenar os movimentos, reestruturando os equipamentos nervosos, que serão melhormente utilizados em favor da sua própria reabilitação. Lembrando que ele vivia num estado semi-vegetativo. Né? O estacionamento não resolve o problema, nem a fuga estimulada pelo remorso auxilia na solução das dívidas. Eu já falei isso várias vezes, inclusive na semana passada. E Joana de Ângeles fala que a culpa, o sentimento de culpa e de remorso, ele é um atraso. Ele deixa a pessoa estagnada. Então, assim, em vez de ficar com aquele sentimento de culpa e remorso, nós devemos agir de forma ativa e buscar corrigir os nossos erros. É isso que vai nos tirar do atraso. E não ficar com aquele sentimento: por que eu fiz isso? Ficar remoendo o passado. Né? Assim mesmo, não será de aguardar-se resultado miraculoso. Ou seja, a situação dele é tão séria que não é de uma hora para outra que se consegue se livrar desse tipo, né? Desse tipo de coisa, porque o mal que ele fez às outras pessoas é muito grande. O processo de reajustamento emocional é lento, como qualquer outro tipo de reequilíbrio. O mais importante, no entanto, é destruir o mal, conquistando o homem que lhe sofre a injunção. O amor de Deus se manifesta sempre em 1000 oportunidades de redenção, e a reencarnação é dentro de todas a mais abençoada. Convém recordar, porém, que mesmo reencarnado, o espírito renasce ou morre diversas vezes durante o ciclo da vilegiatura carnal. Isto é, cada novo erro que comete torna-se-lhe uma forma de morte da oportunidade feliz. Cada erro que nós cometemos, nós estamos atrasando a nossa evolução.
E isso é uma espécie de morte em vida. Enquanto que toda conquista significa-lhe um novo renascimento para a verdade e para o bem. E cada acerto que nós realizamos é um passo que nós damos à frente. Então, é procurar sempre refletirmos sobre as decisões que nós estamos tomando em vida, porque isso vai trazer as consequências no nosso futuro, sejam elas boas ou sejam elas más. É a lei de ação e reação, que é a lei perfeita criada por Deus, que nunca falha. Nunca falha. Bom, gente, era isso que eu tinha a dizer a vocês. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, né? E peço novamente desculpas pelo atraso do início da reunião aqui do estudo. Dizer que essa é a última live que eu faço nesse ano, né? Vamos ter aí o período de recesso e nós retornamos em janeiro. Eu não me recordo qual é o dia de terça-feira que a gente volta em janeiro. E a Enilton depois pode falar no grupo qual é o dia que a gente retorna. Mas, enfim, como mais uma vez eu sempre digo, eu estou à disposição para quaisquer dúvidas, sei lá, qualquer coisa que queira conversar comigo, eu estou pelo WhatsApp, até ligar mesmo, quem quiser ligar, mandar áudio, fiquem à vontade, que eu estou à disposição de vocês, certo? Então, assim, vamos encerrar a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Perdoa, ó Pai, pois que pequei por orgulho, por egoísmo, por vaidade, mas também por falta de caridade. Ajuda-nos, Senhor, a não mais voltarmos a falir. Dai-nos a coragem necessária para corrigirmos as nossas faltas. E pedimos permissão ao Pai para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje e que esperamos que esse final de ano, os feriados, sejam todos de muita felicidade, com reunião em família, aqueles que puderem reunir em família, né, porque estamos vivendo num momento de pandemia onde a aglomeração ela não é recomendada, mas que fiquem com as suas famílias, aproveitem esse momento com as suas famílias, porque elas são o ponto de partida e de chegada, né? Com elas nós aprendemos e nós ensinamos também muita coisa. Então, que Deus nos abençoe. Até o próximo ano, 2021. Se Deus quiser, vai ser bem melhor, bem mais tranquilo do que esse que nós estamos encerrando. Que Deus nos abençoe.